Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Tatiana, eu sou da Associação Médico Espírita aqui de São Paulo e hoje vamos dar continuidade a mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida do nosso projeto Pílulas. É um livro aí de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos iniciando com uma prece, serenando os nossos corações, levantando o nosso pensamento ao alto e pedindo a Deus, nosso Pai, que nos guie, que nos oriente, para que possamos aprender e colocarmos em prática em nossas vidas todas essas lições que nos forem dadas por Emmanuel nesse capítulo. Se conosco, Mestre Jesus, hoje, amanhã e sempre. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 52, intitulado Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça, durante alguns anos, para que o pai lhe confira um certificado de competência, por intermédio dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do Espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta, para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprenda a calar, no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons, que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então ele começa falando aqui nesse capítulo que cada título, cada aquisição que temos é uma concessão de Deus, que nada acontece que não seja da vontade de Deus, né? E que ao mesmo tempo nada acontece também sem o nosso esforço. Então devemos sim, né, fazer o movimento em direção a colocar energia para que o nosso desejo aconteça. E lembrando aí também que pensamento também é energia em movimento, né? Então olhar para aquilo que a gente quer e a gente deve se movimentar, né, na direção daquele nosso desejo e não ficarmos parados, né? Temos que procurar aí qual que é a chave que vai abrir aquela fechadura que a gente tanto deseja. E aí sim, né, em movimento, rogarmos a Deus e termos fé de que aquilo acontecerá. Porque muitas vezes também a gente faz esse pedido para Deus, mas diante do primeiro obstáculo, a gente já duvida da concretização daquilo, né, daquela realização. Então a gente deve parar um pouco também, observar os diversos campos da nossa vida e como que é a nossa ação em relação àquele campo que não está tão bem desenvolvido quanto a gente gostaria que fosse. Será que a gente não tem um medo ali escondido? Será que a gente não faz uma oração, mas no fundo a gente não se sente tão merecedor, né, atrapalhando o desenrolar dos fatos? Então sempre observar, né,
qual obstáculo nós estamos colocando para a concretização do nosso desejo. Então a gente deve olhar para os olhos de Jesus, independente dos obstáculos, e não tirar os olhos de lá, né? Não importa o quão ruim esteja a tempestade, ela vai passar. Então devemos ter paciência e fé. Né? Então não só em relação aqui aos títulos materiais, mas também em relação às nossas virtudes, né? Em relação a virtudes que queremos almejar nessa vida, nessa reencarnação. Porque, na verdade, a nossa maior luta é sempre conosco mesmos. Nós lutando contra as nossas enfermidades morais. Né? Então, se a gente anseia por uma determinada qualidade, a gente deve sim rogar a ajuda de Deus, mas a gente deve se esforçar para poder vencer essa resistência, né? Que está dentro de nós. Para poder vencer determinada atitude, determinado pensamento, que está aí já provavelmente há várias reencarnações. E nunca olhando para o outro, culpando o outro por determinada desavença, porque o outro me deixou com raiva. Não, a raiva está aí dentro de você. O outro me deixou triste. Por que aquela atitude mexeu com uma tristeza que já está aí dentro de você? Então é sempre olhar para dentro. Se alguma coisa te incomodou, se te causou alguma perturbação, olha para dentro, porque aquilo já está dentro de você. A Madre Teresa mesmo falava, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas, porque os outros, eles são só espelhos. São espelhos das nossas qualidades e espelhos dos nossos defeitos. Aquilo que mais nos incomoda no nosso próximo é aquilo que devemos modificar em nós mesmos. Ele muda nele se ele quiser, se ele achar que tem que mudar. Mas se está nos incomodando, então vamos olhar para dentro de nós. Por que aquilo nos incomoda? Então Deus dá, né? Mas então a gente também deve fazer a nossa parte, né? Senão aonde que vai estar aí o nosso mérito? Né? Então a gente quer passar em alguma prova, conseguir algum emprego, entrar em determinada faculdade, vamos ter disciplina, vamos estudar. A gente quer adquirir determinada virtude, vamos também nos esforçar, vamos fazer a nossa terapia, vamos trabalhar o nosso interior, né? Então a gente tem que fazer por onde e também manter a nossa fé, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, por mais essa dádiva, por mais essa lição que nos foi trazida no dia de hoje. E vamos rogando fé, coragem e vontade para alcançarmos os nossos desejos, as nossas conquistas, sejam elas materiais, morais, espirituais. Possamos caminhar com passos firmes em direção àquilo que almejamos. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, meus irmãos, e até a próxima.